E nesta aula nós vamos conversar sobre intestino, inflamação e a repercussão de tudo isto no nosso humor. Bom, primeiramente a gente precisa entender qual é a função do intestino no nosso sistema digestório, tá? Bom, quando a gente se alimenta, né, a gente come pela boca, evidentemente, a comida, né, então desce pelo esôfago já mastigada, ela passa por um processo de digestão no nosso estômago, lá particularmente as proteínas, né, são digeridas, inicia-se ali um processo de digestão via desnaturação da molécula pelo ácido clorídrico e ação de enzimas digestivas, né, estomacais, gástricas. Posteriormente, então, toda essa comida já parcialmente digerida chega no nosso intestino delgado, tá? No nosso duodeno. Lá, então, esse bolo alimentar sofre ação do suco pancreático, que é uma mistura de diversas enzimas, tanto enzimas de carboidrato, enzimas de gordura, quanto enzimas de proteínas, né? E essa comida, então, é ali digerida. E aí, depois disso, inicia-se, então, um processo de absorção desses nutrientes. Como este processo se dá? Ele se dá através de uma barreira intestinal, né? Uma barreira que tem uma certa permeabilidade seletiva, tá? O que eu estou querendo dizer? Os enterócitos, então, as moléculas que constituem, né, esta parede do lúmen intestinal, elas formam uma barreira que é seletiva. Tá? Não é qualquer coisa que passa, então, essa barreira. Ela é justamente uma barreira que ela seleciona, ela está ali, e ela tem a capacidade de selecionar o que vai ser absorvido ou não. Esta informação é particularmente importante. Por quê? Porque é esta permeabilidade intestinal que ela é responsável por manter um estado no nosso organismo total, né, no nosso organismo geral adequado. Onde eu quero chegar com tudo isso? Quando esta barreira intestinal, né, seletiva, ela é de alguma forma prejudicada, ela perde de alguma forma a sua função de ser seletiva, alguns problemas começam a acontecer. Tá? Algumas coisas que não eram para ser absorvidas, não eram para passar do lumen intestinal para a nossa circulação, começa a passar, né? Começa a acontecer. Algumas absorções que não eram para acontecer começam a acontecer. E isto pode desencadear diversas coisas no nosso organismo. Vou dar um exemplo um pouco mais claro. Então aqui, quando a barreira, né, quando a permeabilidade intestinal, a permeabilidade desta barreira, intestinal. Quando ela é quebrada, quando ela é prejudicada de alguma forma, quando ela perde essa capacidade de selecionar aquilo que é absorvido ou não, moléculas do gênero de endotoxinas começam a ser absorvidas. O que são endotoxinas? São moléculas ali produzidas pela nossa flora intestinal, pela nossa microbiota intestinal, que são tóxicas para o nosso organismo. Tá? São tóxicas, elas não eram para adentrar na nossa circulação sistêmica. Tá? Proteínas não totalmente digeridas, que também, alguns peptídeos não totalmente digeridos, que não eram para ser absorvidos, também começam a ser absorvidos. E tudo isto pode desencadear processos de inflamação no nosso organismo. E eu não estou falando aqui de uma inflamação local, simplesmente. Eu estou falando aqui de processos de inflamação sistêmico, processos de inflamação que se estendem para além do nosso trato digestivo. Tá? É claro que esta inflamação, a gente vai discutir com um pouco mais de calma ainda nesta aula, essa inflamação, ela primeiro ocorre ali nos enterócitos, né? Primeiro ocorre ali nessa barreira seletiva. Tá? Mas, depois disso, quando a coisa começa a ser absorvida, né, quando endotoxinas do tipo lipopolissacarídeos, né, começam a ser absorvidos, essa inflamação passa a ser sistêmica. Para vocês terem ideia, né, essa molécula chamada de lipopolissacarídeos, né, ou LPS, ela é utilizada em modelos experimentais para induzir, por exemplo, sepse, né, inflamações generalizadas
nos animais, por exemplo. Você pega, né, você injeta num ratinho lipopolissacarídeos, essas endotoxinas que são produzidas no nosso intestino. Quando você coloca isso na circulação de ratinhos em doses evidentemente altas, né, o ratinho tem um processo de sepse, uma infecção generalizada no organismo, né, uma inflamação generalizada no organismo. Tá? Para vocês entenderem como estas moléculas são gatilhos intensos de inflamação no nosso organismo. Acontece que essa inflamação, ela evidentemente, né, ela não é uma coisa desta proporção, né, não estou falando que você vai né, ter uma dificuldade no intestino e você já vai sair, né, para o hospital com uma sepse, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é o seguinte, existe um grau de inflamação que é designado de inflamação subclínica. Tá? E geralmente, né, o processo é crônico. Então, vocês encontram isso nos artigos especializados com esse seguinte termo: inflamação crônica subclínica. Tá? Que essa inflamação crônica subclínica causa no nosso organismo? Como ela se dá no nosso organismo? Então, essas moléculas começam a entrar na nossa circulação, em todo o nosso aparelho circulatório, e ela começa, então, a ativar células do sistema imune. Células do nosso sistema imune inato começam a ser estimuladas. E esse grau de inflamação começa a se instalar no nosso organismo e se espalhar por todo o nosso organismo. Por que ela é subclínica? Né? Porque as características clássicas da inflamação não são visíveis. Então, quando a gente corta aqui a nossa mão, né, a gente tem um processo de rubor, né, que é a vermelhidão, a gente tem um inchaço, a gente tem um calor, né, toda aquela coisa ocorre, né, no local da inflamação. Nessa inflamação crônica, né, subclínica, essa inflamação ela permeia todo o nosso organismo, mas esses sinais claros de inflamação não aparecem. Tá? Esses sinais não aparecem. Tá? Então você aí, né, eu, todo mundo aqui, a gente pode ter um certo grau de inflamação no nosso organismo e não está sabendo de nada. Ele não está sabendo de nada. Esta condição de inflamação crônica subclínica está na base fisiopatológica de diversas e diversas doenças, como, por exemplo, a síndrome metabólica, como a diabetes, como o câncer, e por aí vai. E por aí vai. Então, é uma condição que nós temos que tomar cuidado, é uma condição que nós temos, né, que tratar. Você pode, por exemplo, identificar se você tem essa condição ou não com exames, né? Por exemplo, a proteína C reativa ultrassensível. Né? Hoje em dia, a gente consegue fazer isso muito fácil na clínica e há o risco, né? Há o risco baixo, o risco médio, o risco alto de inflamação, né? Geralmente esse risco é associado a eventos cardiovasculares, porque essa inflamação crônica subclínica também está associada a eventos cardiovasculares. Então você consegue ter noção do grau de inflamação do seu paciente com exames como este, por exemplo. Tá? Bom, tudo bem. Uma vez inflamado, né? E eu garanto para vocês aqui que a grande maioria de nós aqui, né? A gente pode estar inflamado se a gente tem se a gente é sedentário, se a gente não dorme bem, se a gente está com excesso de peso. É muito provável que nós estejamos com algum grau de inflamação no nosso organismo, tá? Uma vez inflamado, esta inflamação ela começa a permear, então, todos os sistemas do organismo, incluindo o sistema nervoso central. Veja, até há um tempo atrás, né, o sistema nervoso central era considerado um órgão com privilégios imunológicos. Né? Por quê? Porque o sistema nervoso central também tem uma barreira semipermeável, né, que é uma barreira seletiva, que é a barreira hematoencefálica. Essa barreira, assim como o endotélio intestinal, ela não deixa qualquer coisa passar, né? Qualquer coisa entrar ali. Acontece que esse processo de inflamação também, de certa forma, afrouxa esta barreira. Né? E hoje em dia já se sabe que esse afrouxamento permite células do sistema imune, né, entrarem ali e também, principalmente, citocinas inflamatórias, né, que são os mediadores químicos da inflamação produzidos pelo sistema imune. Né? Essas citocinas inflamatórias adentram, então, o sistema nervoso central e algumas coisas começam a acontecer ali. Como, por exemplo, dados atuais já demonstram de modo muito inequívoco que essas citocinas inflamatórias prejudicam o metabolismo, né, geral de diversos neurotransmissores, né, em todas as etapas. Então, por exemplo, a síntese de neurotransmissores como serotonina, né, é prejudicada pela inflamação. A liberação e o processo de recaptação da serotonina na fenda sináptica
pode ser prejudicado por conta dessas citocinas, por conta desse estado inflamatório, tá? E outros neurotransmissores também, tá? Estou citando a serotonina aqui, que é um dos mais estudados, mas diversos neurotransmissores já foram associados, tá? E o que acontece? Veja, por exemplo, na síntese de serotonina. Lá no sistema nervoso central, esta ativação do sistema imune, que não era para ocorrer, começa a estimular o nosso sistema nervoso a produzir algumas moléculas que seriam neuroprotetoras. Tá? Só que essas moléculas que seriam, em doses baixas, neuroprotetoras, precisam, né, de alguns precursores para serem sintetizados. E esses precursores são, por exemplo, os mesmos dos neurotransmissores. Então você precisa, por exemplo, de triptofano para produzir o ácido cinurênico. Né? Você precisa de triptofano para produzir o ácido cinurênico, que é, em baixas concentrações, um ácido que tem efeitos neuroprotetores. Só que acontece que você também precisa de triptofano para produzir serotonina. E o que acontece? Esse estado de inflamação, então, canaliza, né, a rota bioquímica para a produção de compostos né, que vão proteger, né, que tem a intenção de proteger o sistema nervoso central. Isso começa a esgotar serotonina, começa a esgotar os precursores de serotonina, né, que deveriam, né, estar ali fazendo o seu papel de produção de serotonina, qualidade no humor, etc. Tá? De modo resumido, né, para me fazer entender, esta inflamação vai fazer com que o seu cérebro produza menos serotonina. Na tentativa de se defender da inflamação, o seu cérebro vai produzir menos serotonina. E acontece que esse ácido cinurênico, apesar de em baixas concentrações ser neuroprotetor, em altas concentrações, que é o que ocorre em processos de inflamação crônica, passa a também ser inflamatório, ali, oxidante, etc. Tá, então assim, a gente começa a ter um desvio de produção de alguns neurotransmissores, começa a não conseguir ter um efeito neuroprotetor e toda a bagunça fica instalada no nosso sistema nervoso central. Bom, beleza, Renan, né? Só que isso daí vai ter impacto no meu humor? Vai. Tudo isso daqui que eu tô falando, eu sei que é uma coisa muito longe de se ver, né? Mas essas coisas vão ter impacto no humor. Eu selecionei aqui alguns estudos que mostram uma condição bastante conhecida da gente, né? Que é o consumo de glúten por pessoas que têm doença celíaca ou intolerância. E para que vocês vejam como esse estado inflamatório pode repercutir no nosso humor. Então, o glúten, veja, o glúten é uma proteína que para algumas pessoas causa inflamações no intestino. Inflamações localizadas no intestino. E essas inflamações localizadas no intestino fazem com que o intestino, né, aquela barreira fique mais frouxa, né? E o intestino perca essa capacidade de ser seletivamente permeável, tá? Então, nessas pessoas que consomem glúten e têm, por consequência, uma barreira mais permeável, uma barreira intestinal mais permeável, veja o que acontece. Vejam os resultados no humor. Então, primeiramente, um dado interessante, cerca de 10% dos pacientes com doença celíaca são afetados por distúrbios psiquiátricos. Tá? Existe aumento de anticorpos relacionado ao glúten, né? Isto é, são pessoas que respondem de modo inadequado ao glúten e têm uma lesão intestinal. Esse aumento de anticorpos é encontrado em pacientes, né? Bastante encontrado em pacientes com transtorno bipolar, depressão maior, esquizofrenia, etc. Tá? Dados que reforçam isto, né? Alterações de humor é uma coisa encontrada em pessoas que têm algum tipo de sensibilidade ao glúten. Quando eles consomem glúten, então, há alterações no humor. Tem um estudo bastante interessante que eu cito para vocês nas referências, que é o seguinte: as pessoas, né, tinham algum grau de sensibilidade ao glúten, e aqui eu não estou falando de pessoas com doença celíaca, pessoas com anticorpos positivos para glúten, eu estou falando de pessoas que sentem algum incômodo. Vai lá, come o pãozinho, sente um pouco de gases, sente uma distensão abdominal, etc. É esse tipo de pessoa, tá? Essas pessoas, então, que tinham algum grau de sensibilidade ao glúten, foram, então, expostas, né, a uma dieta sem glúten durante um certo período de tempo e, posteriormente, às cegas, sem saber o que estava tomando, né, elas tomavam uma cápsula que continha um glúten. E o humor delas era avaliado na semana seguinte inteira à administração aguda de glúten. E veja, essas pessoas tinham um humor piorado durante a semana, depois que elas ingeriam um glúten. Né? Sintomas de ansiedade, de irritação, o chamado brain fog, que é uma dificuldade, um embotamento cognitivo.
Tá? Tudo isso era encontrado, por exemplo. Né? A principal hipótese é isto, né? Essa inflamação chegando no sistema nervoso central altera toda a dinâmica desses neurotransmissores. Tá? Uma revisão sistemática também, incluindo mais de 900 pessoas, concluiu que, em longo prazo, dietas sem glúten foram eficazes em diminuir e normalizar os sintomas depressivos de indivíduos que tinham doença celíaca ou alguns distúrbios, qualquer outro tipo de sensibilidade ao glúten. Tá? Então, essas pessoas que sentem alguma coisa quando consomem glúten, quando elas retiram o glúten da dieta, elas podem, por exemplo, melhorar de quadros de depressão, de sintomas de depressão. Enfim, há alguns outros estudos, eu vou citar esses estudos para vocês depois na referência, mas são estudos bastante interessantes. Com conclusão, né, esses estudos sempre trazem que a eliminação do glúten pode representar uma estratégia eficaz para tratamentos de humor em pessoas que têm esse distúrbio relacionado. E a principal hipótese é porque o intestino para de ficar inflamado. A gente baixando a inflamação do nosso intestino, a gente começa a melhorar o humor nessas pessoas. Tá? Outro ponto a salientar, então eu falei do glúten, né, como um ativador desta inflamação aqui. E o glúten é um exemplo, tá, de qualquer tipo de agressão intestinal. Se você tem intolerância à caseína, que é a proteína do leite, isso vale para você também. Quando você consome leite, por aí vai, tá bom? Então, aspectos alimentares, tá? E aqui também a gente tem a microbiota como um causador de inflamação intestinal. O que é essa microbiota, Renan? Veja, nós temos então alguns tipos de bactérias que colonizam o nosso intestino. Tá? Todo mundo tem diversas bactérias no intestino. O que acontece é que existem diversos tipos de bactéria no nosso intestino. E aí, de acordo com o teu estilo de vida, os seus hábitos alimentares, e até mesmo a tua genética, você passa a selecionar algumas dessas cepas, alguns tipos dessas bactérias. E, ao que tudo indica, alguns tipos são benéficos, em alguns casos, e outros tipos são ruins para outros casos. Tá? Veja, é claro que o intestino colonizado por bactérias ruins, né, ele tende a ser um intestino mais inflamado. Tá? Outros tipos de bactérias boas, tendem a deixar o intestino menos inflamado. Vou dar um exemplo muito prático aqui de como isso acontece. Alguns tipos de bactérias boas têm a capacidade de fermentar alguns tipos de fibra e produzir o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. Mas são pequenas moléculas de gordura, mas que têm potente ação anti-inflamatória, por exemplo. Tá? Um exemplo aí que eu dou é o próprio butirato. O butirato na clínica, na área experimental, é muito estudado. Né? É um composto bastante anti-inflamatório que a gente não adquire assim na nossa alimentação. Né? São essas bactérias boas que produzem isso para a gente no nosso intestino. Tá? E, uma vez produzidos, eles desinflamam não só o intestino, mas também todo o nosso sistema, né? Todo essa inflamação sistemática que está ocorrendo no nosso organismo. Tá? Isso aqui é um exemplo de como essas bactérias podem influenciar. Há estudos de pacientes que sofrem depressão, né, refratária à medicação, e eles perceberam que nesses estudos, essas pessoas que têm essa depressão refratária, elas possuem alguns tipos de cepas de bactérias diferentes de pessoas que respondem à medicação. Esse tipo de coisa vem sendo estudado, por exemplo. Tá? Também vem sendo estudado, tem um artigo bastante interessante, eu vou citar eles para vocês aí depois, que é o seguinte, houve um estudo que administrou alguns tipos de probióticos, tá? Neste caso eles administraram o Lactobacillus acidophilus, o Lactobacillus casei e a Bifidobacterium, né? Em pacientes que tinham depressão. E um outro grupo usava placebo. Né? Esses pacientes que receberam esse tipo de probiótico, por exemplo, eles tiveram uma melhora, né? Reduziu de modo significativo os sintomas de depressão desses pacientes. Então, tudo isto vem sendo bastante estudado. É uma área que vem crescendo assim assombrosamente. Tá? Assombrosamente. Quando eu comecei na área acadêmica em 2010, isso já estava populando muito, né? Isso já estava sendo bastante estudado. De 2010 para cá, então, a coisa tomou proporções gigantescas. Tá? Inclusive, até algumas coisas, algumas orientações mudaram. Do tipo, né? Como tratar tudo isso? Como é que a gente trata? Tudo bem, Renan, eu já entendi que o meu intestino está inflamado,
a minha microbiota pode estar alterada, né? Um processo que a gente chama de desbiose. E como é que eu trato tudo isso? Antigamente, né, quando eu comecei na área acadêmica, era muito comum a gente recomendar uma suplementação, né, geralzona. Então você pega lá um probiótico, muitas vezes, às vezes um probiótico bastante completo de farmácia, probiótico que tem diversas cepas, né, em quantidades altas, e a gente suplementava para o paciente. Hoje em dia, com o avanço desses estudos, os especialistas da área já são unânimes em dizer que a coisa não deve seguir este caminho. Tá? Porque a gente pode, inclusive, piorar a desbiose dos pacientes de acordo com a cepa que a gente suplementa. Tá? Então, eu não vou conseguir dar um curso para vocês de suplementação de probióticos, tá bom? Isso é uma especialização completa, tá? Mas o que eu quero salientar para vocês é o seguinte, que são essa ideia de sair suplementando, né, doses altas de diversas cepas para todo mundo. A coisa não deve ser tratada desta maneira, tá bom? Os especialistas hoje já são unânimes em dizer que a suplementação não deve ocorrer desta maneira. E outra, a suplementação não é a primeira alternativa de tratamento. A suplementação de probióticos, né? A gente primeiro precisa, ao máximo, tentar regularizar esta inflamação no teu intestino. Regularizar os seus hábitos alimentares, regularizar essa inflamação no seu intestino e deixar, né, que ele funcione de modo mais espontâneo normalmente. Tá? E como é que a gente faz isso? Vamos lá, eu separei algumas práticas para vocês, tá? Então, primeiro ponto aqui, né, dos cuidados de tratamento. Probióticos, né? Como eu estava dizendo aqui, a coisa não é tão simples quanto a gente imaginava 10 anos atrás, então a gente precisa se especializar nesta área para conseguir prescrever de um modo adequado e de modo seguro para os nossos pacientes, tá bom? Segundo ponto é o seguinte, a gente tem que melhorar a alimentação. E o que eu quero dizer com melhorar a alimentação? Você precisa, né, excluir ou ao menos diminuir os alimentos que são inflamatórios para você. Tá? E aqui este ponto é importante. Leite é inflamatório, Renan? Diversas vezes eu respondo essas perguntas na minha caixinha. Leite é inflamatório? Glúten é inflamatório? Veja, esses alimentos eles têm potencial inflamatório. Este potencial inflamatório se concretiza em você? Esta é uma pergunta. Porque se esse potencial inflamatório não se concretiza em você, você pode comer. Você que é duro dizer isso, né? Para quem gosta de um pãozinho e come e fica todo estufado, tem gente que não fica. Tem gente que pode comer e não acontece nada, tá? Então assim, a gente tem que ver se esse potencial se concretiza em você. Como é que eu vejo isso, doutor? Exame, isso aqui, veja. De modo muito simples, de modo muito prático. Quando o paciente come, o que acontece com ele? Ele tem estufamento? Ele tem gases? O intestino dele muda, isto é, a evacuação dele muda? As fezes mudam de cara? Né? A frequência de evacuação muda? É muito mais fácil a gente partir para isto. Tá? É claro que vai ter muito paciente que convive com essa inflamação, com uma distensão abdominal, a vida toda. Né? E ele acha que isso é normal. Então, assim, tenta limpar um pouco a alimentação do seu paciente, começa a reintroduzir os alimentos e veja a resposta dele, tá? Eu acho que isso na clínica, esses sintomas, é uma maneira muito prática da gente acertar isso com o nosso paciente, tá bom? Então, melhorar a alimentação, limpar a sua alimentação daquilo que é inflamatório. É muito bacana também a técnica da raspagem de língua, da medicina indiana, né? A raspagem de língua. Veja, por que funciona? Há discussões, né? Há discussões, é uma técnica milenar isso daqui, há discussões do porquê que ela funciona exatamente. Agora, os estudos, hoje em dia, principalmente, há muitos estudos na área dentária e de saúde oral, mostram que a raspagem de língua muda toda a microbiota, né? Toda a flora bacteriana da boca e melhora a saúde bucal. Tradicionalmente, a medicina indiana afirma que esta limpeza da língua aumenta a nossa capacidade de digestão, a nossa capacidade, né, de digerir, né, e de função intestinal. Tá? Na prática clínica, o que a gente vê é exatamente isso. Pessoas que começam a raspagem de língua, 2, 3, 4 dias depois, uma semana no máximo, o intestino muda. O intestino muda para melhor. Tá? É uma técnica fácil, você pode fazer isso
com uma colher. Em geral, é interessante que seja algum objeto de metal mesmo, ou um raspador de língua de cobre, ou uma colher também funciona muito bem. Você faz a raspagem de língua, você vê que aquela borra branca sai da sua língua, né? Então é uma coisa muito prática que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode recomendar, né, a outra pessoa que faça. E os resultados são interessantes, tá? Os resultados são interessantes. E quarto, a gente pode fazer toda uma suplementação anti-inflamatória para o seu intestino. Tá? A gente pode tentar organizar para o paciente toda uma suplementação para melhorar essa inflamação intestinal dele, tá bom? Eu separei algumas coisas interessantes para falar com vocês aqui. A primeira delas é a glutamina. O que a glutamina é? É um tipo de aminoácido muito utilizado por dois tipos de células, os enterócitos e os leucócitos. Os leucócitos são as células do sistema imune. Os enterócitos, né, são as células que compõem ali a barreira intestinal. Essas células, elas têm duas características bastante importantes, que elas têm um processo de replicação muito grande, né? Elas se replicam de modo muito rápido, tá? E é por isso que elas consomem bastante glutamina, tá bom? Então, vale muito a pena para a restauração, para você ajudar o seu epitélio intestinal a se restaurar, né? A se replicar, se restaurar, se restabelecer depois de um quadro de inflamação, vale muito a pena a suplementação da glutamina. Há estudos, Renan, né, que batem o martelo quanto a isso? Não há. Tá? Não há. Mas o que a gente vê na prática clínica é que a glutamina realmente ela parece ajudar, tá bom? É algo que não tem efeito adverso, então assim, eu recomendo, tá? Eu recomendo na minha prática clínica e recomendo que vocês também utilizem, tá bom? A gente utiliza doses de 5, 10, às vezes até 15 gramas por dia, tá bom? Você pode fracionar, né? Tomar 3 vezes ao dia de 5 gramas, 2 vezes ao dia de 5 gramas, tanto faz, tá bom? Mas é uma dose já que ajuda o intestino a ter algum grau de recuperação, tá bom? O segundo suplemento é o ômega 3, presente no óleo de peixe, né? O ômega 3 ele é uma molécula bastante anti-inflamatória, tá? Quando ele se incorpora ali na membrana das células, né? Ele acaba sendo um precursor de prostaglandinas que favorecem a finalização da inflamação, prostaglandinas menos inflamatórias, tá bom? Então, é uma suplementação bastante inflamatória que eu sempre recomendo, né, para qualquer tipo de inflamação e que tem uma função bastante benéfica aí na inflamação aí a grau intestinal, a nível intestinal, tá bom? Quanto que a gente vai suplementar, Renan? De 1.000 a 1.500 miligramas de EPA mais DHA. O que é isso daqui? O EPA e o DHA é o que é o ômega 3 de fato. São os ácidos graxos ômega 3. Então, quando você compra o óleo de peixe, aquele óleo não é 100% ômega 3. O óleo de peixe contém ômega 3 na sua formulação, mas ele não é 100% ômega 3, tá? Quanto de ômega 3 tem ali? Você vai ter que pegar e olhar na tabela nutricional. Compre o suplemento e olha lá na tabela nutricional. Concentração de EPA e DHA por cápsula. Faz a continha, você tem que chegar de 1.000 a 1.500 miligramas. Se você comprar um ômega 3 um pouco menos concentrado, um óleo de peixe um pouco menos concentrado, você vai ter que tomar aí 4, 5, 6 cápsulas de óleo de peixe. Tá? O pessoal às vezes assusta, mas é esta conta, tá? Se você comprar uma marca um pouco melhor, que tem um ômega 3 mais concentrado na formulação, geralmente 2 cápsulas pelo menos você precisa utilizar. Mas é o mesmo esquema do magnésio. Pega e olha o rótulo, tá certo? Outro suplemento aí bastante anti-inflamatório é a quercetina. Tá? A quercetina é um suplemento bastante antioxidante, tá bom? Anti-inflamatório. Tem sido usado aí muito no Covid, né? Para o seu aspecto antiviral também. Mas é um suplemento que o intestino também responde bem, tá? É um anti-inflamatório geral e o intestino responde bem à suplementação dele. E eu vou recomendar para vocês aí uma dose de 250 miligramas de 1 a 2 vezes por dia. Tá? Se você quiser usar 500 de uma vez, também dá. Tá bom? A quercetina, ela tem um efeito um pouquinho estimulante, tá bom? Semelhante à cafeína, inclusive. Então, assim, tenta tomar um pouco mais
no período do dia, não no final da noite, principalmente se você for sensível à cafeína. Tá certo? Outro suplemento anti-inflamatório que eu selecionei para vocês, a cúrcuma. A cúrcuma longa, tá? Suplemento anti-inflamatório geral, tá? É muito utilizado para endometriose, por exemplo, para cólicas, assim, para diversos tipos de inflamação no nosso organismo e no intestino, né? Assim como os outros suplementos, também responde muito bem à suplementação de cúrcuma, tá? A cúrcuma longa, veja, é o seguinte, o que você tem que fazer? Você pode usar de dose, é uma faixa de dose bastante ampla, tá? De 50 a 400 miligramas. Tá bom? Você vai ter que ver a tolerância do seu paciente à cúrcuma, tá? Principalmente por quê? Porque a cúrcuma longa, ela tem que ser suplementada junto da piperina, que é um componente da pimenta, tá? Da pimenta preta, que facilita muito o processo de absorção da cúrcuma, tá? Então, assim, e algumas pessoas não toleram muito bem a piperina, tá bom? Então, por isso que você deve começar com doses um pouquinho menores, tá? Mas é muito interessante você associar na formulação da cúrcuma longa a piperina para facilitar o processo de absorção. Aqui, a piperina, você vai suplementar da seguinte forma. Você vai usar a conta de 1 de piperina, 1 miligrama de piperina a cada 100 miligramas de cúrcuma. Então, se você tomar aí 400, né, mg de cúrcuma, você vai usar 4 mg, por exemplo, aí, de piperina, para facilitar a absorção. Tá bom? Vamos lá. Outro suplemento bastante interessante é a vitamina A. Vitamina A é muito reconhecida, uma vitamina, né, muito reconhecida na capacidade de beneficiar epitélios, né? Então, mulherada, né, que está com a pele ruim às vezes, né, a gente suplementa bastante a vitamina A, porque ela dá uma melhorada na pele, por exemplo, ela tem uma função antioxidante importante, ela ajuda nessa restauração epitelial. Acontece que essas células, essa barreira intestinal, ela é de certa forma um epitélio. Tá? Então, quando você suplementa a vitamina A, você vai ajudar nessa recomposição dessa barreira intestinal, tá bom? Quanto suplementar? Olha, você pode suplementar até 10 mil UI por dia. Não estou dizendo que precisa, tá? Mas você pode suplementar até 10 mil UI, unidades por dia. Doses, eu vejo que doses assim de 2 mil já são bastante úteis, tá? Você pode chegar até 10 mil, não tem problema. Só que se você chegar até 10 mil, você tem que começar a considerar a vitamina A que o paciente ingere, tá? Por quê? Porque a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel e as vitaminas lipossolúveis são tóxicas quando acumulam no organismo, tá bom? Então, sei lá, eu já tive paciente que comia fígado todos os dias. Ele comia ovo e fígado todos os dias, né? Então, comia gema de ovo e comia fígado todos os dias, ele tinha uma ingestão de vitamina A altíssima, né? Então, para esse paciente, eu nunca suplementaria 10 mil UI de vitamina A, tá bom? Porque eu ia extrapolar o limite de toxicidade, tá? Só fique esperto com isso, mas dá para chegar até 10 mil UI. Por fim, eu vou falar de duas fibras. Vou colocar aqui do lado, tá? Suplementação de duas fibras que são interessantes aqui. São fibras tem uma função um pouquinho diferente, que eu quero que vocês conheçam. Uma delas é o psyllium, tá? O psyllium é um tipo de fibra pouco fermentável, tá? Ela não é uma fibra, por exemplo, né, que vai ser fermentada ali pelas bactérias e vai produzir ácido graxo cadeia curta, anti-inflamatório, etc. Tá? Então ela não tem esse aspecto anti-inflamatório, ela é pouco fermentável. Só que ela aumenta bastante o bolo fecal, aumenta a umidade das fezes. E isto favorece muito a evacuação, a regularização do trânsito intestinal de alguns pacientes. Que é clássico, né? Essa variação do trânsito intestinal é algo que ocorre na inflamação, tá? Na inflamação intestinal, tá bom? Então é uma fibra que você vai usar ali para regularizar o trânsito intestinal do paciente e facilitar a evacuação. E aqui ele vai regular de modo benéfico tanto a variação intestinal quando o paciente está com um pouco de diarreia ou quando ele está constipado, as duas coisas, tá? Então ele realmente regulariza o intestino, o psyllium. Você pode usar aí de 5 a 15 gramas por dia. Tá? Aqui dá para usar medida caseira, por exemplo. 2 colheres de sobremesa, tá? E a outra fibra, já é uma fibra diferente, bastante interessante, é a inulina. A inulina, diferente do psyllium, ela é fermentável. Então, ela ali, a gente coloca ela na suplementação anti-inflamatória para o intestino,
para ela ser um alimento mesmo para a boa microbiota, né? A microbiota se alimentando da inulina, ela vai começar a povoar mais o seu intestino, tá? Então a gente vai ter um aumento da microbiota boa, por a gente favorecer a nutrição dessa microbiota, e por ser fermentável, ela será uma grande fonte de ácidos graxos de cadeia curta, que são aqueles ácidos graxos anti-inflamatórios do nosso organismo, que eu expliquei lá no comecinho da aula, tá? Então, uma boa fibra para a gente colocar aí na suplementação anti-inflamatória mesmo, tá bom? Você pode manipular aí algo perto de 1 grama, já tem resultados muito bons na saúde intestinal do seu paciente, tá bom? Pessoal, em suma, era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, tá bom? A gente tem que tomar cuidado, então, com a inflamação do nosso intestino, com a nossa saúde intestinal, principalmente quando a gente está tratando de humor, tá bom? Sempre pergunte para o paciente de vocês, né? Como é que anda o intestino dele, e vamos tentar melhorar de alguma forma. Cuidado com os probióticos, tá bom? Eu recomendo que vocês se especializem muito bem nesta área antes de prescrevê-los, tá? Vamos tentar focar numa suplementação, em variações da alimentação, para tentar melhorar essa inflamação, tá? Tentar melhorar de modo menos agressivo a saúde intestinal do paciente antes de pensar em probiótico, tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Renan, então antes de começar a falar sobre o conteúdo próprio dessa aula, eu já queria adiantar aqui o meu agradecimento, né, pelo conteúdo, né? Então foi maravilhoso, mesmo muito prático e útil, porque sem esse tipo de conhecimento é muito difícil mesmo você fazer clínica psiquiátrica ou atender o paciente no consultório de psicologia, dado que a gente sabe que o homem é esse ser que tem crenças, né, tem valores, etc., mas tem um corpo também, esse corpo ele é nutrido, e a gente precisa tomar conta, né, da nutrição para que ele possa ter ali um mínimo de funcionamento. Isso é uma coisa bastante óbvia, por isso que o teu módulo ele é absolutamente fundamental para tudo que a gente faz em psicologia, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigado. Mesmo, né? Foi excelente. Já adianto aqui para os nossos alunos que certamente esses temas de nutrição eles vão ser abordados durante o nosso ano nas sessões clínicas, né? Então, fiquem tranquilos, a gente vai desvendando, vai aprofundando, né? Vai particularizando esses assuntos durante as sessões clínicas, tá? Então, também já de antemão te convido para fazer parte das sessões clínicas, eventualmente, tá bom, Renan? Acho que vai ser muito enriquecedor para os nossos alunos, sem dúvida. Sobre esse tema em concreto, né? A gente podia falar um pouco sobre a semiologia das fezes mesmo, né? Acho que esse é um assunto que é importante a gente falar com os nossos alunos, né? Então, tem uma parte da anamnese que o psicólogo deve fazer, inclusive, que é perguntar como é que está a saúde intestinal do paciente. E saúde intestinal, não adianta o psicólogo perguntar assim, como é que está teu intestino? Aí o paciente fala assim, tá bem. Fala, não é assim que faz, né? Só pra gente começar a conversar, né? Então, eu costumo brincar, mas é uma brincadeira muito séria, que as fezes têm que ter ali a cara do dono, né? Então, a nossa cara não muda todo dia, né? Então, a gente tá um pouco mais cansado num dia, tá um pouco mais, né, disposto no outro, vai envelhecendo com o tempo, a gente tem a mesma cara. As nossas fezes, elas deveriam ser mais ou menos parecidas com a gente, no sentido de que você tem que olhar pro vaso, olhar pra privada e reconhecer quem fez aquilo. Né? Como quem diz assim, eu sei, né, como é que é o meu cocô. Se o meu cocô tá cada dia de um jeito, fala, bicho, tem uma coisa errada no teu intestino. Isso é um pouco brincadeira, mas é sério, né? O cocô ele tem que ter um certo padrão, né? Se um dia você tá constipado, no outro dia você tá mais relaxado. Num dia o teu cocô ele afunda, no outro dia o teu cocô boia. No outro dia, um dia o teu cocô marca a louça, no outro dia o teu cocô não marca a louça. No dia o teu cocô tá verde, no outro dia o teu cocô tá amarelo, no dia tem pedaço de vegetal, no outro dia não tem. Fala, peraí. A tua saúde intestinal certamente não está bem, né? Você provavelmente tem um processo subinflamatório ali que vai desencadear numa série de problemas para a tua saúde. Que vamos lá, vamos ser bem sintético aqui. Problemas para a saúde. Olha, sei lá, o teu intestino ele é ali um filtro e esse filtro é o que vai absorver, vai botar para dentro o que presta e vai deixar correr o que não presta. Vamos simplificar a coisa, né? Desse botar para dentro o que presta estão os nutrientes e as medicações que você toma. Então imagina que a gente está recebendo um paciente ali que é um paciente que tem depressão, né?
esse paciente tem depressão, ele está tomando, imagina só que ele está sendo medicado com paroxetina, 40 miligramas, né? Via oral. Então, você tem absorção no estômago, absorção no intestino. Se o trato gastrointestinal desse sujeito está inflamado, essa medicação certamente não está sendo absorvida também, então você não sabe quanto dessas 40 miligramas estão entrando na corrente sanguínea do teu paciente. Os cálculos, eles são estimados para uma pessoa que tem saúde intestinal, por assim dizer, né? Então, essa é uma coisa que é fundamental. Uma parte da terapêutica não vai para frente, farmacológica, porque o intestino do sujeito está mal, né? Um intestino constipado ou um intestino que tem uma hipermobilidade, das duas uma. Então, a saúde intestinal é fundamental, né? Para isso, o terapeuta tem que, pelo amor de Deus, né? São médicos, são clínicos, tem que saber perguntar sobre o cocô, você concorda? Não é uma coisa que não pode ser um tabu, né? Falar sobre o cocô, sobre a cara do cocô do paciente, né? Sem dúvida. Na clínica, exatamente, se você não extrai do paciente, ele não te dá a informação completa. Você pergunta, e o intestino, né? Não, eu vou todo dia no banheiro, mas tudo bem. A questão não é essa. Como é que, né, existe esse hábito de variação intestinal, né? Então, pode ser, sei lá, ir todo dia no banheiro, várias vezes ao dia, não é algo necessariamente bom também. Eu não sei como é que tá as suas fezes, se você está indo no banheiro em excesso por um grau de inflamação, ali mesmo, isso pode estar acontecendo também, né? Isso a gente só descobre realmente olhando a característica das fezes. E não há, assim como não há um hábito intestinal perfeito, né? Não é a pessoa que vai no banheiro todos os dias, isso é o correto. Isso não necessariamente é o correto. A pessoa pode ir mais de uma vez ao dia no banheiro e está correta, ela pode ir no banheiro a cada 2 dias e a coisa está correta para ela também. A coisa é muito particular. O intestino também, não há um tipo perfeito, né, de cocô, de estética do cocô para a gente avaliar. Mas é aquela coisa, a coisa tem que ser regrada, a coisa tem que estar sempre do mesmo jeitinho, né? Você tem que ir no banheiro sem esforço. Então a gente tem que perguntar, a gente tem que saber extrair essas informações do paciente mesmo. Porque muitas vezes, quando a gente pergunta no intestino, ele acha que não, eu vou no banheiro, sem dificuldade. Mas muitas vezes ele está indo com diarreia, está indo com, né, o intestino mais solto. Então a gente tem que saber extrair mesmo. Tem coisas sobre a investigação das fezes que são, como você falou, não tem uma estética perfeita, né? Do cocô, ele não é. Mas tem coisas que a gente sabe, assim, olha, fezes muito escuras, né? Escuras, elas podem indicar certo. Isso aí faz parte da semiologia, né? Então, fezes muito escuras, elas podem indicar sangramentos, por exemplo. Fezes muito claras, muito pálidas, podem indicar problemas na vesícula, por exemplo, né? Então, as fezes aquosas não são ideais. Fezes muito ressecadas não são ideais. Então, o padrão das fezes são fezes moldadas, né? As fezes têm que ser moldadas, mas também não podem ser ressecadas, né? Fezes muito pálidas, elas têm que indicar pra gente alguma coisa. Fala, de repente o sujeito está com um cálculo ali, um cálculo na vesícula, tem alguma coisa acontecendo. Então, temos que investigar também. Mas não precisamos, assim, aprofundar na semiótica das fezes. Eu acho que realmente não chega aí. Mas coisas que, de fato, são importantes a gente perguntar foi o que você já indicou na aula. A gente só está sublinhando aqui mais uma vez, que é assim, olha, o sujeito se sente empanzinado, por exemplo. Não estou nem falando das fezes, mas sobre o próprio hábito. Bem, o sujeito come e tem um mal-estar ali, come pão, pode dar coceira, o sujeito pode ficar, né, meio inflamado, ele pode ficar com distensão abdominal. São coisas que a gente já tem que ir vendo. Por que a gente tem que ir vendo? Porque isso altera o humor do sujeito, né? Um sujeito que come, que não come bem e tem as repercussões alimentares desse gênero, ele vai ficar muito incomodado mesmo. Às vezes a vida dele fica um inferno porque ele come mal, né? E tem todas as repercussões em consequência a isso. Então isso faz parte realmente, sim, da investigação do psicólogo, também do terapeuta. O terapeuta ele tem que ter uma capacidade de identificar essas coisas, porque às vezes, como a gente falou anteriormente, às vezes, certas mudanças muito simples em hábitos diários são fundamentais para o sujeito ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Do ponto de vista psíquico, inclusive. E vale a pena, né, descrever para o paciente que aquilo não é normal. Porque muita gente passa a vida toda com algum grau de sensibilidade ao glúten, mas a vida toda comendo pãozinho 3 vezes por dia, e ela acha que viver aquele estufamento, aquela distensão abdominal é algo normal. A gente tem que deixar claro também que esse tipo de coisa não é normal, né? Dá para melhorar, dá para otimizar.
Sobre as fibras, as vitaminas, enfim, que você indica na aula, como é que na prática você faz, Renan? Você prescreve tudo isso para todo mundo? Não, não. O Psyllium eu gosto muito de prescrever, de um modo geral. Tá? O Psyllium eu gosto muito de Psyllium cápsula. prescrever. Oi? Cápsula. Comprimido. Não. Compra assim em pó mesmo. Isso aí, tá. E vai isso na que eu tô colher, perguntando. né? Para uma quantidade boa, né? Porque são 5, 15 gramas Tá. no pó, na cápsula. E vende em cápsula mesmo. Mas é 500 miligramas, 1 grama. É muito pouquinho. Né? Vale muito a pena. O Psyllium eu gosto de prescrever com bastante frequência. A cúrcuma também eu uso bastante. Eu tenho bons resultados com a cúrcuma. Eu geralmente já associo, né? Faço uma fórmula junto de cúrcuma com quercetina. Então, cápsula ou pó cúrcuma você usa? Não, tudo cápsula. Tudo cápsula. As dosagens que eu dei na aula, inclusive, são de cápsulas. Cápsula, né? Tá? O ômega 3 também é interessante, né? Como o ômega 3 é sempre assim, ele demora um pouco mais para fazer efeito, né? É bom a pessoa colocar na rotina dela, colocar na alimentação dela, né? Na vida dela, mas é uma coisa que demora um pouco mais para fazer efeito. E a vitamina A também. A glutamina eu acabo não usando muito porque o whey tem glutamina, né? Sim. Então, às vezes eu acabo nem adicionando a mais, mas daria para fazer tranquilamente. Eu fico bastante com o Psyllium, com a cúrcuma, a vitamina A, a quercetina. É uma coisa que geralmente já basta. E a raspagem de língua. Tá. Raspagem de língua também é geral. Isso são coisas da prática também que vale a pena a gente falar com nossos amigos terapeutas e com os nutricionistas mais uma vez que estão assistindo a gente. Mais uma vez eu falo, você tem que perguntar pro paciente o que é melhor para ele no fundo, né? Às vezes o sujeito ele tem uma rotina que ele não vai lembrar. Então, às vezes é isso aí, cápsula é melhor, pó é melhor, às vezes é melhor. Bem, de manhã tá indicado tomar de manhã, mas você não tem contraindicação de tomar à noite, o sujeito só lembra de tomar à noite. Então você fala, olha, toma à noite, né? Tem coisas que a prescrição médica, a prescrição clínica, ela tem um padrão, óbvio. E esse padrão ele tem que ser domesticado pelo bom senso e pela capacidade que o sujeito tem para tomar. Então, por exemplo, certas medicações, obviamente você tem que tomar à noite. Remédio para dormir você tem que tomar à noite, não é? Você não tem como mandar o cara tomar de manhã. Agora, outras medicações, olha, bem, glutamina, é melhor tomar de manhã ou tomar à noite? Olha, de manhã é mais indicado, mas se você também não toma de manhã, então melhor ele ter algum efeito tomando à noite, né? Então, assim, Sim, sem dúvida. a pressão clínica, você precisa ter uma capacidade de jogo de cintura, vamos colocar assim, né? Às vezes é melhor o sujeito tomar a medicação do que não tomar at all, assim, do que não tomar, né? E certas coisas que são boas também de falar para os pacientes, né? Então, às vezes, o sujeito ele não toma medicação porque a casa dele tem 2 andares, então, em vez de você guardar a medicação, coisa muito simples, né? Em vez de você guardar a medicação, um suplemento na cozinha, guarda no banheiro, às vezes, né? Num lugar que não seja úmido, etc, né? Que às vezes você já sobe com a garrafinha d'água, só vou lembrar de tomar quando eu tô para dormir, mas aí também já não vou mais descer, sei lá. Isso tudo faz parte da investigação clínica. Né? O terapeuta, tanto o nutricionista, quanto o clínico, o médico, quanto o terapeuta, ele precisa fazer uma investigação ali, como quem não quer nada, né? Você vai perguntando como é que é a vida dele, você vai perguntando como é que a casa funciona, que horas ele come, se ele bebe antes de dormir, né? Água, se ele não bebe. Faz parte, né, faz parte do tratamento você fazer com que o sujeito tome a medicação, né? A prescrição ela não termina quando você carimba. A prescrição ela termina quando o sujeito ingere o que você está mandando ele tomar ou mexe o pozinho e está tomando, né? Então, o cuidado do clínico tem que ir até lá, né? Ele tem que garantir que o sujeito vai tomar o que está prescrito, não é isso? Exato. E o que determina também, né, a avaliação da vida do sujeito também vai determinar o que a gente vai prescrever, né? Esse paciente que ele consumia fígado todos os dias, ele gostava mesmo. A história é maravilhosa. Cara, eu não vou dar vitamina A pra ele, você tá entendendo? Agora, passa longe de precisar de vitamina A. O cara é muito louco, né? O cara gostava mesmo. Eu falei, não, eu tentando entender, ele falou, não, eu gosto, cara. Eu falei, entendi. Ômega 3 também, a pessoa às vezes gosta muito de sushi, né? Come, às vezes, mais de uma vez na semana, come um atum, né? Ela prefere peixe, mas então ela já come peixe gordo 3, 4 vezes na semana. Não vai precisar suplementar ômega 3, por exemplo. Ela já tem um consumo adequado. Sim. O whey, né? Às vezes a gente prescreve, né? Um cara tá precisando para bater a meta de proteína, toma whey 2 vezes por dia, às vezes até 3 quando o cara é muito grande. Veja, o whey tem glutamina. Cada dose de whey tem 5 gramas de glutamina. Não precisa colocar mais glutamina na prescrição, por exemplo.
Não, perfeito. Renan, eu acho que esse jogo de cintura, e mais jogo de cintura por um lado, esse cuidado realmente, cuidado de carinho mesmo com o teu paciente, né? Isso é fundamental para que ele tenha adesão ao tratamento, né? Um médico que fala, eu faço o meu aqui no consultório. Fala, olha, isso aí não vai, sabe, o teu consultório vai esvaziar, bichão. Assim, não tem muito mistério do ponto de vista funcional. E do ponto de vista de caridade também, de amor, o paciente não vai aderir ao tratamento. É muito simples, né? A visão ela tem que ir um pouco para além do que está sendo feito ali no consultório. Só. Você tem que conseguir imaginar a vida do cara lá fora. Do contrário, você não é um médico, você não é um clínico, você não é um nutricionista, né? Você é um prestador de serviço vulgar e depois não reclama porque as coisas não estão indo bem para você e seus pacientes não estão melhorando, né? Você está aqui, a gente está gravando aqui, e as pessoas sabem que você está aqui, né? Então, a quantidade de mensagem que eu recebi aqui dos teus pacientes super felizes e animados, né? E falando maravilhas mesmo sobre o teu cuidado, sobre a tua atenção, são prova de que você tem esse olhar também, né? Que eu já te conheço como amigo, mas fico muito feliz, satisfeito de ver a repercussão aqui da tua presença através dos teus pacientes. Muito obrigado mais uma vez, Renan. Fica com Deus, cara. Eu que agradeço. Obrigado, tá?